é sobre a noite escura da alma, que é um tema que eu até mencionei num vídeo anterior a esse, que eu fiquei os últimos 2 anos na noite escura da alma. A noite escura da alma começou em 2014, começo de 2014, e foi até agora o finalzinho, até dezembro de 2015, até janeiro de 2016, eu posso ali dizer pra vocês, que eu fiquei dentro da noite escura da alma pela primeira vez. Eu nunca tinha passado por isso, e como sacerdotisa wicana, eu acabei entrando nessa noite escura da alma. E o que é a noite escura da alma, né? Pra quem assistiu o vídeo anterior, se você não assistiu, por favor, assista para você entender o que eu passei, porque lá eu dei o meu exemplo, né? O que eu passei, quais foram os motivos que me levaram a ficar nesse período. E nesse vídeo eu irei retomar um pouquinho, né, da minha experiência, e quero colocar também a experiência de algumas pessoas que eu conheço e de alunos que estão adentrando, né, os neófitos que estão entrando no caminho da deusa, e como separar, como reconhecer o que é período das sombras e o que é a noite escura da alma. Isso é muito importante para vocês que estão dentro do caminho da deusa. Primeiramente, que para você entrar na noite escura da alma, você não precisa ter uma religião específica, tá? Se você é ateu, você também entra na noite escura da alma. Quais são os sintomas das pessoas que estão dentro, né, da noite escura da alma? São vários sintomas, eu quero colocar aqui os principais para vocês. Vocês perdem a conexão com a sua religião, ou se você é ateu, você perde o sentido da sua essência, né? Você perde a conexão com a sua essência, e você perde a conexão com a sua divindade, com as suas divindades, você perde a conexão com aquilo que você acredita dentro de um caminho espiritual, dentro da tua religião. Você sente tristeza, você sente melancolia, em outros casos você sente desânimo e entra sim numa depressão mesmo, depressão, que é uma doença. Você sofre demais com as perdas que acontecem na vida, porque nós temos perdas, né? Nós temos ganhos, mas também nós temos perdas. E quando você entra na noite escura da alma, parece que você só tem perdas. Não é que parece, você realmente tem perdas, porque você está triste, você está desanimado, você está depressivo e você não tem mais conexão nenhuma com a sua espiritualidade. Então, você tem muitas perdas. E um detalhe muito importante, você tem medo. Medo de viver e medo de morrer. Isso é noite escura da alma. O que é período das sombras? Tem um vídeo aqui no canal também, eu vou deixar linkado aqui no box de informação, um vídeo que eu falo sobre o período das sombras. Eu acho que o título do vídeo é esse, período das sombras, enfim. Vou deixar linkado aqui para vocês também assistirem, que ali eu especifico melhor, tá? E o que é período das sombras? Essa diferença, existem muitos wicanos que falam que o período das sombras é a noite escura da alma. Eu, Adriana, separo isso. Eu vejo sendo coisas totalmente diferentes uma da outra. Porque cada um é cada um, e essa é a minha visão, e essa é a visão que eu vou passar para vocês. Se vocês acharem coerente, ok. Caso não achem coerente, siga o pensamento, a opinião de uma outra pessoa. Período das sombras é aquele período que você começa a estudar, que você começa a praticar o caminho sagrado da deusa. Independente da vertente, tradição, enfim, você está no seu período das sombras. Mas o que é esse período das sombras que as pessoas sempre olham para ele com medo, acham que o mundo vai acabar, que terá um apocalipse na sua vida, você vai perder seu pai, tua mãe, teu cachorro, teu marido, e que você vai perder teu emprego, que tudo de ruim que pode acontecer na vida da pessoa, ela vai acontecer no período das sombras. Não! Sério, se eu entrasse para uma religião e eu
ficasse sabendo que teria um período das sombras, que todas essas desgraças iriam acontecer na minha vida, desculpa, mas essa religião não é para mim. Eu quero uma religião, eu quero uma forma de espiritualidade que faça com que eu cresça espiritualmente, que eu tenha ganhos com isso, que eu aprenda a ganhar, não a perder. Eu não quero divindades que tirem as coisas de mim dessa forma à base da desgraça. Sério, gente, eu não quero isso pra mim. E não, gente, o período das sombras não é uma desgraça, muito pelo contrário, ele é um crescimento espiritual. Se por acaso você está no seu período das sombras e sua mãe morre, teu marido morre, né, tua esposa morre, não é porque você está no período das sombras que isso aconteceu, é porque isso tinha que acontecer no período que estava, por algum motivo, mas não é porque é período das sombras. Vocês interpretam essa palavra sendo algo negativo, porque é sombra, é o lado escuro. Nem sempre o lado escuro é o lado ruim. Olha como vocês têm pensamento cristão na cabeça, né? De que o preto é do mal e que o branco é do bem. São coisas que conceitos que vocês têm que deixar lá no passado. E vocês sabiam que a noite escura da alma é a nossa parte branca? A noite escura da alma, ela é a nossa parte branca. E o período das sombras é o nosso lado negro. Como que eles trabalham com isso? Primeiramente, por que nós entramos na noite escura da alma? É como eu disse para vocês. Existem N motivos. Eu irei dar o meu exemplo, tá? Que se você já assistiu o vídeo anterior, né, já tem noção sobre isso. Eu me decepcionei com o teatro wicano atual. Não é nem cenário wicano atual, é o teatro wicano atual, que fez com que eu me decepcionasse muito. Eu não me distanciei da minha espiritualidade, eu não me distanciei da minha religião, eu não me distanciei das minhas divindades, eu não perdi a conexão, mas eu perdi a conexão com as pessoas que dizem ser wiccanas. E como eu sou uma pessoa que ministra treinamento sobre o assunto, foi um período muito complicado. Eu entrei em depressão, eu fiquei desanimada, eu fiquei pensando, será que esse realmente é o meu caminho? Não o caminho da Deus, mas será que a Wicca é a minha religião? Então, essa foi a minha noite escura da alma, que levou aí uns 2 anos. Existem outras pessoas que entram na noite escura da alma, mas que não tem nada a ver com a sua religião, não tem nada a ver com a sua espiritualidade, mas sim com as coisas que estão acontecendo na sua vida de uma forma geral. Então aquela pessoa, ela acorda 5 horas da manhã, chega em casa meia-noite, sem energia nenhuma, óbvio, porque essa pessoa trabalha, essa pessoa estuda, essa pessoa tem uma casa para cuidar, essa pessoa tem filhos. Então a rotina das pessoas no mundo em que vivemos hoje é difícil. O tempo pra gente, ele passa assim, ó. Ele passa e a gente fala, eu não aproveitei nada. É o mundo moderno. Então, isso deixa as pessoas o quê? Estressadas. As pessoas são estressadas. As pessoas entram em depressão porque elas não conseguem fazer outras coisas. Isso é só um exemplo, tá, gente? Existem milhões. Mas eu tô dando um assim que eu vejo muito, que eu recebo muito e-mail, principalmente de aluno falando sobre isso, né? O aluno manda e-mail e fala assim, André, eu não consigo mais fazer ritual, eu não tenho mais conexão com as minhas divindades, eu me sinto cansado, eu não tenho ânimo para realizar um ritual. É claro que você não tem ânimo. Para você praticar a magia, para você celebrar as divindades, é necessário ter energia. Nós trabalhamos com energias. E quando nós estamos sem energia? Como é que você vai trabalhar com uma energia que você não tem? E qual é a fonte disso? É a sua religião? Não é a tua religião. Ela está sendo prejudicada por conta da sua rotina, do seu modo de vida.
é o que eu mais recebo e-mail, gente. Aí a pessoa fala, eu não sei por que eu não tô tendo conexão. Não é porque você não tá conseguindo se conectar, é porque você não tem energia para isso. Aí eu falo pra pessoa, como que é a tua vida? Como que é a tua rotina? Me fala um pouquinho de você, do seu dia a dia. Recebo uns e-mails, gente, cabulosos, assim. Eu falo, como que essa pessoa aguenta? É a vida dela. Algumas pessoas ainda conseguem mudar isso, né? Eu vou conversando com alguns alunos e eles vão tentando mudar algumas coisas, mas eu tenho aluno, gente, que não tem como mudar a situação. Não tem como mudar. É aquela situação que a pessoa vive. Então ela tem que fazer aquilo. E aí? E aí que eu ensino uma forma diferente de honrar os deuses. Eu ensino uma forma simples, que você não precisa traçar círculo. Porque sim, gente, para traçar círculo você tem que ter energia. Para você trabalhar ritualisticamente você tem que ter energia. E essas pessoas que chegam em casa esgotado, que a única coisa que quer é dormir? Como é que essa pessoa vai se cobrar? Eu tenho certeza que nenhuma divindade que está olhando para essa pessoa vai falar assim, olha, levanta, querido, vamos, tem que me honrar. Não, eles não fazem isso. Muito pelo contrário, essa divindade vai fazer o possível para ajudar. Porque existem pessoas e pessoas. Então nós temos um grupo aqui que são pessoas que conseguem mudar a rotina, que têm meios. Talvez não é uma coisa fácil, mas que com o tempo vão conseguindo mudar. Agora tem um outro grupo que não dá, gente, que não tem como. Emprego hoje em dia você não escolhe. Hoje em dia ninguém está estudando para fazer o que gosta. Porque não dá, é uma questão de sobrevivência. Nós temos que se virar para sobreviver hoje em dia. Se você faz o que você realmente ama, parabéns, você realmente é um abençoado. Não que aquela pessoa não seja, mas ela tem uma vida diferente da sua. E nós temos que respeitar. Eu não posso chegar naquele meu aluno e falar, olha, desculpa, você tem que fazer ritual. Você tem que fazer o seu sabá. Ó, é hoje, você tem que fazer. Gente, não tem cabimento fazer uma coisa dessa. Eu vou ter que ajudar esse meu aluno a trabalhar de uma forma muito diferente, uma forma que ele vai ganhar energia, que ele não vai precisar gastar, que ele vai ganhar de uma forma muito simples. E funciona. Garanto para vocês que funciona. Então não se cobrem. Outras coisas também, às vezes um relacionamento que não deu certo, você entra na noite escura da alma porque o teu casamento acabou, seu namoro acabou, você foi agredida fisicamente pela pessoa que você amava e você entra na noite escura da alma. Aí tudo que está ao seu redor cai junto. Foi o teu lado sentimental que caiu primeiro, ele foi o responsável. Aí cai o profissional, cai a espiritualidade, cai a saúde, você fica doente. Se for no trabalho, você perdeu teu emprego, tudo que está ao redor, gente, vai cair junto. Isso tudo é noite escura da alma, então não tem uma religião específica, né? Isso é muito conhecido dentro da Wicca. Eu não sei quem inventou essa noite, esse nome, né? Noite escura da alma, porque são noites escuras da alma. São noites, né? Não é uma coisa que vem hoje e vai embora amanhã. Eu fiquei 2 anos, gente. Então as pessoas entram na noite escura da alma por N motivos, tá? Às vezes você tá super bem, morre aquela pessoa que era a sua referência, aquilo que te segurava. Você perdeu aquela pessoa, você vai entrar no escuro da tua alma, você vai cair em depressão. A depressão é no escuro da alma, o desânimo, a tristeza, o você não conseguir agir. Quem tá vivendo uma depressão, gente, não consegue sair disso sozinho. A pessoa depressiva, ela não tem condições, ela não consegue, dentro da cabeça dela, falar assim, eu vou melhorar, eu vou dar um jeito. A pessoa depressiva, ela não consegue pensar isso. É uma doença. Então, as pessoas que estão à sua volta que tem que pegar essa pessoa e ajudar. E quando a pessoa ela é forçada, a pessoa depressiva ela tem que ser forçada a fazer tais coisas. Que aí sim ela vai mudando. Quando ela vai, aí ela começa, tá, a mudar. Com tratamento, enfim. Aí
não sou psicóloga para entrar nessa questão, tá? Mas as noites escuras da alma são momentos de depressão. E aí entra uma coisa muito interessante, que isso é uma coisa minha, tá? Se você, wicano, não concorda, beijo, vá assistir outro vídeo, vá para outro canal, vá ler outra coisa. E existe essa questão, né? A noite escura da alma, ela é o nosso lado branco, e o período das sombras é o nosso lado negro. E ambos precisam um do outro para ter o equilíbrio. Então, quando você está aqui na noite escura da alma, significa o quê? Essa noite escura da alma é o nosso lado bom que está indo para as sombras, está indo para o período das sombras. É o nosso lado bom que está indo para cá. Quando o meu período das sombras, que é o meu ladinho negro, meu ladinho preto, ele vê que a parte boa minha está indo, né, está na noite escura da alma e está indo para ele, o que ele faz? Ele entra na noite escura da alma para ajudar. Olha que coisa interessante. O nosso período das sombras é o que nos ajudam a sair da noite escura da alma. Vocês temem o período das sombras, mas o período da sombra é aquele período que ele é tão importante para o nosso crescimento espiritual, ele é tão importante que ele não é algo que tem que ser jogado fora. Ele não é algo que tem que ser jogado ali no cantinho. Ele é algo que tem que ser enfrentado. O período da sombra, ele é um período de situações pelo qual você tem que enfrentar. Por isso que muitas vezes nós chamamos de testes. E por que nós temos que enfrentar dentro do período das sombras a noite escura da alma? Porque você como bruxo, você como um sacerdote da deusa, você tem que enfrentar essas situações para ajudar outras pessoas. Como que você vai ajudar outras pessoas se você não consegue se ajudar? Nós, sacerdotes da deusa, todos nós temos o dom da cura. Eu sou sacerdotisa da deusa porque eu sei que eu tenho o dom da cura. Eu sei que a minha palavra, eu sei que a minha energia, ela pode ajudar muita gente. Então, por isso eu sou uma sacerdotisa da deusa. Esse é um dos principais motivos que eu estou aqui. E eu sei que esse vídeo vai te ajudar muito. Por isso que eu estou gravando ele. Então, eu tenho que aceitar todos os momentos difíceis que são colocados à minha frente, porque eu tenho o dom da cura, porque eu posso te ajudar. E por que nós ficamos doentes quando estamos na noite escura da alma? Porque eu não quero enfrentar a situação, eu não quero aceitar que eu tenho que enfrentar o meu período das sombras. Eu não quero aceitar, eu não quero. E aí você fica naquilo. Você não quer enfrentar. Só que você, sacerdote, não sabe, você que é um neófito, você não sabe que enfrentar esse período das sombras, você não sabe que enfrentar esse período das sombras é você enfrentar a sua própria natureza. Nós infringimos a nossa própria natureza. O que precisa ser feito quando estamos dentro da noite escura da alma? Eu vou colocar o meu exemplo para vocês, tá? Eu passei 2 anos, me levantei há pouco tempo das minhas noites escuras da alma. E eu não conseguia mais fazer nada ritualístico, eu não conseguia mais celebrar um esbá, eu não conseguia mais realizar um sabá, eu não conseguia realizar mais nada. Eu realizava esses rituais de uma forma muito esporádica. Esse mês eu fiz uma coisa, ficava 5 meses sem fazer nada, sem trabalhar nada. E aí eu pegava e fazia um ritual. E às vezes, gente, o que acontecia? Eu ministro treinamento em Wicca. E como eu ministro treinamento, tinha horas, momentos que eu tinha que fazer rituais. E eu falava pra mim assim, eu tenho que fazer um ritual. E eu não tinha energia,
porque eu estava na noite escura da alma. Eu não tinha energia para fazer aquilo. Eu falava, deuses, o que que eu faço? Eu comecei a entrar numa paranoia. Eu falei, eu não posso. Eu sou uma sacerdotisa, eu tenho uma responsabilidade com os meus alunos. E aí, gente, eu falei, peraí, vamos pensar. Eu não tenho energia para realizar ritual. Eu preciso de energia. Eu preciso ganhar energia. E qual é a minha fonte de energia? Onde eu tenho que buscar essa fonte de energia? Onde achar essa energia? E aí eu fiquei pensando, vocês acham que eu descobri assim, que foi num passe de mágica? Não, isso demorou meses para eu conseguir ter foco nisso. Eu sabia que eu precisava de energia, mas onde encontrar essa fonte? E é tudo tão simples, mas demorou para cair a minha ficha. E por que que demorou? Porque eu estava num estado depressivo. Aí um dia estava eu, não lembro onde eu tinha ido, eu não lembro. Fui em algum lugar, estava passando de carro, eu vi um templo budista. Eu vi. Eu não parei o carro, eu não entrei nesse templo. Até hoje eu não entrei naquele templo. Já passei várias vezes na frente dele e nunca parei. Um dia eu paro. E eu não sei porquê, olha como a deusa age na gente. Aquele templo ficou na minha cabeça. Será que eu tenho que ir pro budismo? Será que... E aí, gente, eu não lembro o que eu digitei no Google que veio a palavra meditação. Meditação, gente. Meditação. Eu preciso meditar. Faz tempo que eu não medito. E meditação é uma grande fonte de energia. Porque o que é a meditação? A meditação não é para você ver nada. A meditação não é algo que você tem que fazer para se concentrar para ver alguma coisa. Eu não tenho que doar nada. Eu tenho que ficar comigo mesma. A meditação é o momento em que você fica consigo mesmo. Eu falei, eu vou meditar. Eu vou começar a fazer minhas meditações. Gente, eu sentava, escolhia, né, um momento de silêncio, um momento que eu estava sozinha. Vou meditar. E como sacerdotisa, eu conheço, eu sei como meditar. E fui meditando, sem incenso, sem vela, sem círculo, sentando, fechando os meus olhos, trabalhando a respiração. Foi muito difícil, porque quando você para de trabalhar ritualisticamente, né, você para de fazer tudo, você fica cru, você fica enferrujado. Então a meditação, que para mim sempre foi uma coisa tão fácil, porque já são anos treinando, aquele momento foi difícil, eu não consegui. Só que eu fui persistente, eu falei, não, eu sei o que é uma meditação, eu sei o quanto isso pode me fazer bem. Aí eu fui todos os dias. Se eu conseguia até mais de 2 vezes parar para meditar, eu meditava e fui. Aí, quando aquilo ficou fácil, quando eu consegui realmente me encontrar, ficar comigo e esquecer o que estava ao redor, porque o que é a meditação? Você se fecha para você. É você, é o seu eu, você fica com o seu eu literalmente. E aí quando você sai da meditação, que você começa a voltar para a sua realidade, você está mais calmo. Você não está com raiva, você não está com ódio, você está neutro. E você fica mais preparado para... Você fica mais preparado, como que eu posso dizer, para enfrentar o que vem por aí, né? Porque vem, você sabe que vai vir, né? Aquele turbilhão de coisas. Só que você está preparado, porque você descansou a sua alma, você descansou a sua mente, você descansou o seu coração. E aí eu comecei a trabalhar com energização, os chakras. Eu falei, gente, vamos trabalhar com o reequilíbrio dos chakras. Olha só, gente, tudo que eu falo em aula, eu não me lembrava. Porque eu estava num momento depressivo. Falei, gente, reequilíbrio energético, os chakras.
Aí comecei a trabalhar com os chakras, fazendo a meditação. Aí eu falei, vou trabalhar com exercício de concentração. Era como se eu tivesse, gente, começando o caminho da deusa tudo de novo. Tudo isso que eu passo para os meus alunos, lá no comecinho do treinamento eu comecei a fazer. Eu esqueci sabá, esbá, esqueci tudo o instrumento mágico, eu esqueci. Deixa pra lá, vou trabalhar com isso. Meditação, energização dos chakras, vou trabalhar com exercícios de concentração. Comecei a trabalhar. Vamos para os banhos energéticos. Eu preciso, não preciso de banho de limpeza, eu preciso de banho com energia. Comecei a tomar banho de calêndula. Tomava banho de calêndula todo dia, banho de calêndula. Comprava flores, colocava flores na minha casa. Vou mexer na terra. Gente, o que mais pode me dar energia? Eu não sei mexer com a terra, colocar a mão na terra. Olhei para o meu jardim e falei, olha só, jardim, gente, é nosso altar. O jardim da nossa casa, as nossas plantas, elas são os nossos altares. Eu olhei para elas, não estava uma pior que a outra. Eu falei, eu tô assim. Eu estou assim. A partir do momento que eu deixei de cuidar delas, eu deixei de cuidar de mim. E eu falei, vamos dar um jeito nisso. Coloquei a mão na terra e fui. Aí eu falei o meu altar. Meu altar tinha até poeira. Eu não fazia mais nada no meu altar, porque eu não tinha energia. O que eu fiz? Eu limpei o meu altar. Eu só deixei, fiz a limpeza física, né, porque estava sujo. Limpei. Aí eu falei, mas ele tem muita coisa, eu vou tirar. Eu só vou deixar o essencial. Deixei a vela da deusa, a vela do deus, a vela da arte. Algumas imagens, né, de alguns deuses que eu tenho mais afinidade. Deixei meu caldeirão. Deixei varinha de lado, deixei a tami de lado. Deixei meu cálice. Eu falei, e agora? Oração. Eu vou orar. Eu tinha deixado essa minha conexão. Eu falei, como eu não consigo mais traçar círculo, eu vou orar. Eu ficava ali no meu altar na hora que eu acordava. Fazia uma oração que não durava 1 minuto, gente. Uma oração simples, básica. À noite, antes de dormir, acendia as velas, fazia minha oração de 1 minuto, abafava as chamas e ia dormir. Todos os dias eu faço isso. Minha oração de manhã e a minha oração para dormir. E se no decorrer do dia eu estou me sentindo cansada, estressada, eu vou meditar, eu também vou para o meu altar. Faço essa mesma oração. Criei uma conexão com a deusa, que sempre esteve aqui, ela não me abandonou. Que ela que me deu aquele templo budista, meditação, as coisas vão vindo. Aí depois de tudo isso, eu estava o quê? Energizada, gente, eu estava com energia. E ali eu comecei a refletir sobre, né, todo esse teatro wicano que está por aí. Comecei a refletir por que da minha decepção. Comecei a refletir sobre o meu caminho espiritual, que foi o motivo que me levou. Aí eu falei, agora eu vou resolver essa situação, porque eu já estava com energia. E aí eu comecei a traçar círculo, comecei a fazer meus sabás, comecei a realizar meus esbates, e aí eu voltei a ser a Adriana. É isso que precisa ser feito. Só que cada situação é cada situação. Se você está com um problema praticamente igual ao meu, essa é a sua situação. Aí você tem que ver, gente, vocês têm que avaliar. Né? Se o teu problema está sendo um trabalho, vamos avaliar o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. E isso é uma coisa, gente, que não é do dia pra noite, que você... Demorei meses para me tocar que eu tinha que ter ligado o meu próprio treinamento e começado lá no módulo 1. Eu assisti eu mesma falando. Olha que coisa interessante. Aí a gente entra naquela questão que uma coisa que me prejudicou muito foi a idolatria, né? As pessoas começaram... Gente, eu não gosto de ser idolatrada por ninguém. Por ninguém. Eu detesto ser idolatrada. Eu não sou uma deusa. Eu não resolvo o problema de ninguém. Eu tenho os meus problemas. Estou aqui compartilhando com vocês. E a idolatria foi uma coisa que, sabe... Falava, gente, aquilo me sugava, me sugava, me sugava.
E eu falei, olha só, eu estou assistindo eu mesma falando. Eu estou tendo um treinamento com eu mesma. E eu falei, como são as coisas, né? Tem aluno que me idolatra tanto, como se eu fosse... E eu estou no lugar dele agora, e pior, né? Entre aspas, estou treinando comigo mesmo. É muito louco isso. Então, só para vocês terem uma noção de que nós sacerdotes não somos mais do que vocês. Que eu não tenho mais conhecimento do que vocês. A questão é que eu divido as minhas experiências. Né? Porque a gente não aprende com livros, a gente aprende a teoria. Né? Tem muita gente que chega em mim e fala assim, Adri, livro de Wicca é tudo igual. Sim, gente, livro de Wicca é tudo igual. Todos os livros de Wicca que eu tenho aqui tem uma coisinha ou outra que difere um do outro. Uma página. É tudo igual. Porque a Wicca é aquilo. A Wicca é o que está aqui nesses livros. E depois disso? Depois disso são suas práticas. Você aprende com as suas práticas. Não é nem com o sacerdote que você aprende com as suas práticas. É dali que a sua busca é as suas práticas. A sua busca, as nossas buscas dentro do caminho da deusa são as concretizações, as realizações que vamos tendo no decorrer do nosso caminho. Isso é nossa busca. Desculpa se eu te desanimei, mas é isso. A questão, gente, é que assim, um dos motivos que me levaram a entrar nessa noite escura da alma é que eu comecei a entrar em conflito com a minha própria religião. E eu falei, peraí, a Wicca ela não é uma religião que me faz mal. São as pessoas que seguem a Wicca que me fazem mal. Então por isso que eu falo que eu sou Wicca, não sou Wiccana. Porque essa energia que os Wiccanos criaram não me pertence, eu não quero isso pra mim. Realmente eu não quero. E eu vou fazer da Wicca o que eu quero fazer, o que eu acho que é certo eu fazer de acordo com as minhas experiências que eu adquiri com as minhas práticas, e irei colocar isso dentro do caminho sagrado da deusa, pelo qual eu irei ensinar outras pessoas dentro de um sistema chamado Wicca, mas quem vai fazer esse sistema sou eu. E eu sempre fui assim. Acontece que as pessoas, né, elas vêm e falam, a Wicca não é isso, a Wicca não pode isso, na Wicca é assim. E isso acontece em várias áreas, né? No teu relacionamento com o ciclano, você não pode fazer isso, você não pode me tratar assim, você tem que fazer assim. Ou no seu trabalho, você tem que fazer amizade com o ciclano, olha, aquele ali vai puxar teu tapete. A gente fica aqui, ó, a gente fica pegando isso aqui, ó. A gente esquece quem nós somos e vamos pegando o que os outros querem que nós sejamos. Falei certo? Os tempos verbais? Acho que sim. Enfim. Então a gente deixa o que somos porque nós somos manipulados. Nós somos pessoas que somos manipuladas assim. A gente é manipulado com muita facilidade. Muita. Se você não tá esperto, isso não é questão de inteligência não, gente. É que o mundo tá tão difícil que é muito fácil as pessoas nos manipularem. Quando você vê, você já tá naquele negócio, que foi o meu caso. Eu comecei a Wicca isso, a Wicca aquilo, eu entrei junto com esses wiccanos malucos, eu entrei nessa onda e chegou uma hora que eu falei, peraí, onde eu tô? Não, eu não sou isso. Eu não sou essa pessoa. E quando eu comecei a assistir o meu treinamento, eu ouvi eu falando coisa que eu não concordo mais. E aí, gente, aconteceu uma coisa inacreditável. Que quando eu estava assistindo o meu próprio treinamento, eu ouvi eu falando coisas que eu não acredito mais. E eu falei, eu preciso moldar tudo isso. Eu ouvi eu falando coisas pelo qual eu não acredito mais. Que foram coisas que... por manipulação, não, porque não pode. Aí eu ficava assim, ai, não pode, mas é que eu acho que é assim, mas ciclano tá falando que não é assim. E esse ciclano tá há 30 anos no caminho da deusa, tá há 30 anos na Wicca. Eu acho que eu vou seguir o que ele tá falando. E aí vem. E aí você esquece de quem você realmente é. Então o grande problema, não importa o motivo pelo qual você entrou na noite escura da alma, não importa. Se foi por causa da tua religião, se foi por causa do teu trabalho, relacionamento, saúde, enfim. Quando você entra nesse período, você tem que se perguntar, quem é você?
ou se perguntar qual a ideia que você tem de si mesmo, que foi o que eu fiz. Eu falei, quem eu sou? Aí eu falei, o que será que as pessoas pensam de mim? Peraí, eu não tenho que me preocupar com o que as pessoas pensam de mim. Eu tenho que me preocupar com que ideia eu tenho de mim, não os outros. Somos pessoas diferentes, nós não somos iguais. Nós não somos iguais. Nós somos pessoas diferentes. Mas ambos fazemos parte de uma mesma teia. Então, o período das sombras nada mais é do que um momento de crescimento após você ter passado pela noite escura da alma. É isso, gente. Então, o nosso lado negrinho, o nosso lado branquinho, eles têm que trabalhar junto. Não é um para destruir o outro. Vocês entenderam? Tira esse conceito do bem e do mal, que isso não faz parte da gente. O nosso bem e o nosso mal, o nosso lado claro e o nosso lado escuro, que o nosso lado claro, que é a noite escura da alma, com o nosso lado escuro, que é o período das sombras, eles têm que se encontrar, eles têm que caminhar com a gente o tempo inteiro. O período das sombras, gente, ele começa quando você começa a trilhar o caminho mágico. Tem gente que acha que começa só depois da dedicação, né? Eu tenho aluno que fala assim, ai, Dri, eu tô com tanto medo de fazer o ritual de dedicação, porque eu tô com medo do período das sombras. Eu falo assim, meu querido, você já está no período das sombras. A partir do momento que você começou um treinamento mágico, você está no período das sombras. A dedicação, ela é como se fosse assim, a dedicação, o que ela é? Ela é uma consagração. Os deuses, você vai receber a bênção dos deuses. É uma forma simbólica, porque você já está passando por aquilo. Não tem uma... Você já está, meu amor, no período das sombras. A pessoa fica desesperada. Gente, o período das sombras está na nossa vida o tempo inteiro. E ele não termina nunca. Nunca. É de quando você nasce até você morrer, você vai estar passando. A noite escura da alma, o período das sombras, são seus melhores guardiões. Abraça um de cada lado e segue, vai embora, porque são eles os seus maiores guardiões. É aqueles que vão estar ali com você o tempo inteiro. Conversa com eles. Hoje eu converso com cada um deles. Tem gente que me chama de louca, mas é isso. Vamos conversar com o período das sombras e com a noite escura da alma. É isso, gente. É isso que eu penso sobre a noite escura da alma. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Espero que tenha esclarecido algumas coisas. Só lembrando que não tem como vocês deixarem comentários aqui abaixo. Se vocês assistirem o meu vídeo anterior, tem lá uma boa explicação para isso. É aquela questão, né? Se você concorda com o que eu disse, ok, muito obrigada. Se você não concorda, espero que você já tenha desligado esse vídeo. E se chegou até o final, obrigado, mas não venha jogar a sua pedra aqui, né? Porque, como eu disse, a palavra ela é muito cruel e a palavra ela destrói um ser humano. Então, toma muito cuidado com as coisas que você vai falar e controla a sua raiva. Todos nós sentimos raiva, todos. A diferença de um sacerdote que está no caminho da deusa, não vou nem dizer de um sacerdote, mas as pessoas deveriam saber que a raiva e a inveja, que são coisas que todos nós seres humanos sentimos, nós temos que controlá-los, tá? Então vamos controlar essa raiva, tá? Então é isso, beijos pra vocês e até um próximo vídeo, tchau!